também no seu bloco de notas, tá bom? Irmãos, a gente está num seminário sobre oração. Eu estava conversando com eu vou confessar, eu não sei se é Vanara ou Vanara. Estava ali falando aqui no início do culto com a Vanara, e ela falou assim: poxa, já é um seminário de oração, já dá tão pouca gente, ainda está chovendo esse tanto, aí que vai dar pouca gente mesmo. E gente, infelizmente é uma verdade. Quando se trata de oração, as nossas igrejas não querem se envolver, não querem estar presente. Muitas vezes porque não tem interesse, não vê importância, mas essa falta de participação, na verdade, denuncia o quanto não estamos entendendo biblicamente quem somos. Amém? Quem é ser humano aqui? Gente, eu vi gente que não levantou a mão, não. Você é o quê? Cachorro, você não é, nem um gato. Quem é ser humano aqui, gente? Meus irmãos, a falta de interesse pela oração demonstra, primeiro, falta de revelação da dignidade de Deus, e principalmente falta de revelação a respeito da nossa constituição, quem nós somos como humanos. Então, quando nós entendemos quem nós somos como humanos, a gente entende os chamados de Deus para a raça humana, a gente entende a identidade do Senhor para a sua igreja, que é ser uma casa de oração. Isso não é um desejo tirado de trás da orelha. Quando Deus ele quer instituir o seu povo, o povo que é chamado pelo nome do Senhor, Ele chama esse povo não de uma casa de bem-estar social, não de uma casa de boas obras, não de uma casa de evangelismo, não de uma casa de muitas outras coisas. Tudo isso é muito bom e nós fazemos, amém? Mas Ele prioriza algo chamado uma casa de oração, e nós não entendemos essa revelação, porque não entendemos para o que o homem foi feito e gerado. Então, se não entendemos para o que o homem foi feito e gerado, nunca vamos priorizar a oração na maneira devida. Então, a nossa falta de interesse por oração mostra a nossa falta de revelação da palavra de Deus, mostra a nossa falta de revelação a respeito de nós mesmos, amém? Eu vou realmente precisar que você anote, tá bem? Meus irmãos, é impossível erguermos uma comunidade que seja de oração se nós primeiro não temos um avivamento nos nossos afetos pelo Senhor. É impossível. Um dos maiores erros que salas e comunidades de oração cometem é ensinar teologia da oração sem antes ensinar qual é a constituição humana e como ela só encontra a sua plenitude no lugar de oração. Vocês estão entendendo? Não tem como levantarmos uma igreja que seja de oração se você não entender para o que primeiramente o seu ser é inclinado a. O que eu estou querendo dizer? Não tem como levantarmos uma igreja que seja de oração se a gente não entende o desejo de Deus quando criou a raça humana. Amém, gente? E quando você entende por que Deus criou a raça humana, você entende que a oração é o caminho natural da raça humana. Você entende que o único lugar aonde o seu ser é completamente cheio e completamente abraçado pelo Senhor para preencher todas as faltas, quando você entende que essas faltas só são preenchidas por Deus no lugar de oração. Então nosso desinteresse a respeito da oração mostra que nós não sabemos quem nós somos pela palavra de Deus. Estão comigo, gente? Então, se nós queremos falar sobre a origem humana, a gente precisa começar pelo livro de Gênesis. Amém? Se puder, por favor, abrir o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gente, vocês vão ver que eu sou um pregador um tanto quanto carente. Eu vou pedir para o tempo inteiro vocês falarem comigo, tá? Acho que vocês já perceberam isso, né? Eu preciso disso. Nós nunca seremos uma igreja, uma comunidade de oração, nem se a gente der os melhores estudos e as melhores palavras, se a gente não tiver um avivamento dos nossos afetos pelo Senhor. Se nós não tivermos uma renovação promovida pelo Espírito de desejo por Deus. Quando nós olhamos para a comunidade primitiva, a gente vê um povo que é inclinado à oração, amém, gente?
estavam experimentando um derramar coletivo do Espírito, que estava inclinando o ser deles à oração. Estão comigo? Quer abrir o Gênesis 2, versículo 7? Meus irmãos, aqui começa a falar sobre a constituição da alma e do ser humano. A gente tem ali um pouquinho ali em Gênesis 1, quando temos o façamos o homem à nossa imagem. Quem lembra desse texto? Gênesis 1. E aí logo depois nós temos Gênesis 2, que começa a detalhar essa constituição e como esse homem foi formado. E é muito importante a gente entender isso, para que a gente entenda o quanto é nosso dever sermos seres orantes. Não para preencher um dever religioso, mas para preencher uma lacuna do nosso ser. Oração, uma postura e uma igreja de oração é uma igreja que entendeu que tem uma lacuna dentro de si, promovida pelo próprio Deus, que só é preenchida no lugar da comunhão com Deus. Estão comigo? Então Gênesis 2 começa a falar sobre como esse Deus trino age na criação humana. E meus irmãos, aqui não está falando só sobre a criação de Adão, mas sobre a criação e constituição de todo o ser e de toda a raça humana. E nós lemos aqui em Gênesis 2, versículo 7, o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Presta atenção, imagina o Senhor formando o homem do pó da terra. Quem já desenhou isso na EBD? Eu com a tia Nilza é demais. O homem ali colorindo com giz marrom uma forma humana. Mas acontecia que aquilo ali, aquela forma, ela carecia de vida, ela carecia de um sopro, ela carecia de algo que, por mais que ela tivesse estrutura, ela já existisse, não tinha vida. Isso fala sobre a realidade de muitas comunidades que vemos por aí. Tem forma, tem cara, tem jeito. As pessoas olham e vê algo, mas falta o fôlego de vida que de verdade vivifica essa estrutura. E se nós não entendemos oração, a gente é como esse algo que tem uma forma, mas não tem vida, que tem estrutura, que pode ser até chamado de igreja, mas não tem vida, que pode ter pastor, que pode ter CNPJ. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, o que caracteriza uma igreja não é se ela tem pastor ou confissão de fé, não é nem se ela tem CNPJ. A gente pode ter tudo isso e não ser igreja. Quando Deus olha para uma comunidade, Ele caracteriza essa comunidade e chama de igreja se há ali vida de oração. Vocês estão entendendo o quanto algo que é primário nós colocamos como a quinta coisa de importância? É por isso que as reuniões de oração são as mais esvaziadas. Quando nós falamos sobre algo que é a identidade da igreja, que deveria ser primário, são geralmente as reuniões mais esvaziadas. Isso mostra o quanto nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que é ser igreja. Nós não sabemos o que é viver comunidade. Nós não temos o padrão de Deus nas nossas construções. Mas quando eu entendo que isso é algo natural da raça humana, naturalmente a gente vê pessoas adentrando a esse lugar. Estão comigo, gente? Meus irmãos, a gente não tem problema nenhum a gente ser ruim naquilo que é secundário. Olha aqui para mim. Não tem problema, vou repetir isso. Não tem problema nenhum nós sermos ruins naquilo que a Bíblia não prioriza. Agora, nós não podemos ser ruins naquilo que a Bíblia prioriza. Muitas vezes a gente é muito bom no que é secundário e péssimo no que é primário. E quando eu olho aqui, irmãos, esse algo tinha estrutura, tinha forma, mas carecia de vida. Então esse Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Fala comigo, alma vivente. Então esse algo passou a ter vida e passou de fato a viver quando recebeu um sopro dentro das narinas. Então passou a não ser algo que tinha forma, mas de fato algo que tem vida. Careceu-se de um sopro de Deus para que esse algo tivesse vida. Isso se parece muito quando nós vemos Atos 2, o Espírito soprando, Deus soprando o Espírito sobre a igreja, e essa igreja vindo de fato a ter vida. Esse é o movimento de Deus.
Quando algo carece de vida, Ele sopra o Espírito, porque o Espírito, a pessoa do Espírito Santo é o encarregado de trazer vida de Deus às coisas criadas. Então esse Deus sopra na narina do homem um fôlego de vida. E meus irmãos, imagina essa estrutura abrindo os olhos e vendo a primeira coisa. Imagina a primeira coisa que a alma e a raça humana viram. O que você acha que foi? Foi a face de Deus, ó. Não tinha como Deus soprar de longe, assim, ele chega, como se ele chegasse, eu imagino ele chegando de pertinho e soprando na narina, e então, bum! E ele vendo a face de Deus, a primeira visão da alma humana foi da face de Deus, irmãos. Para justamente mostrar para a raça humana qual é o caminho natural dos olhos humanos, que é olhar para Deus, olhar para a face de Deus. A primeira coisa que a alma humana viu foi a face de Deus. Então essa alma humana passa a ser alma ou ser vivente. Agora, meus irmãos, quando nós adentramos um pouco mais dentro desse texto, que fala sobre a constituição do nosso ser, a gente começa a perceber alguns nuances que, se nós passamos direto, a gente não percebe. Se você não sabe, o Velho Testamento ele foi escrito basicamente em duas linguagens, uma principal, que é a linguagem hebraica, e temos alguns trechos que são em aramaico, tá bom? Quando nós olhamos para essa palavra alma vivente no hebraico, basicamente, irmão, segundo os doutores da academia na linguagem hebraica, eu vou ler para você o que significa alma vivente, amém? Anota aí, eu estou falando para você anotar. Olha isso. A palavra alma é fundamental na antropologia do Antigo Testamento. Essa palavra é a palavra nefesh. Escreve comigo aí, nefesh, N-E-F-E-S-H, nefesh. Conseguiram escrever, gente? N-E-F-E-S-H, nefesh. E meus irmãos, a melhor tradução para alma vivente, que é a alma que eu e você possuímos, significa um centro de desejos, um centro de anseios, um centro de fome. Meus irmãos, quando Deus sopra o Espírito sobre a raça humana, Ele está fazendo a raça humana ser um centro de anseios e desejos que são vivos. Estão comigo, gente? Mas ao mesmo tempo que Ele sopra e faz essa alma ser um centro de anseios e desejos, Ele apresenta aquilo que é o desejo último, natural de toda alma e desejo humano, que é ver a face de Deus. De maneira que, quando esse centro de anseios e desejos não está bem calibrado para a direção da face de Deus, nós iremos colocar esse centro de anseios ou desejos em algum outro lugar, em algum outro amor que é inferior e nunca vai satisfazer a você. Estão comigo, gente? Ah, Gui, eu não acredito nisso. Tá tudo bem. O que é o vício, então? O vício é uma desordenação desse centro de anseios e desejos que você é. Você tem o poder de amar com muita força, de entregar todo o seu ser em adoração a algo, porque é quem você é. E se você não está adorando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você está fazendo isso em algum outro lugar, porque é natural da raça humana ser esse centro de desejos. E é por isso que gente é tão obcecado às vezes por dinheiro, por trabalho, por relacionamento, por serviço. E é daí que nasce algo na Bíblia chamado idolatria. É quando nós direcionamos esse centro de anseios que você é para algum outro lugar.
lugar que não é Deus. Estão comigo, gente? Não é opcional. Todo mundo aqui tem muita fome. Você não tem fome. Você foi constituído um ser faminto. Estão entendendo, gente? É natural a raça humana ter fome de algo. E à medida que essa alma humana tem fome, Deus é muito didático na primeira aparição da alma humana, direcionar essa fome à face de Deus. Quando nós olhamos aqui no Velho Testamento e nós vemos os pães da preposição. Quem já viu os pães da preposição? A tradução no original significa pães da face de Deus. Porque é natural que esse ser precisa ser inclinado a achar completude somente em Deus. Por isso, meu amigo, a coisa mais antinatural para uma igreja que nasceu de novo é ser apático. Presta atenção. A coisa mais antinatural à alma humana é ser apático à presença de Deus. Ai, Gui, sabe, eu sou mais quietinho, eu sou mais contido, sabe, eu sou mais de boa. Tá tudo bem, mas a sua alma precisa ser inclinada com toda a sua força a amar a Deus. Porque se ela não está inclinada a isso, ela está amando algo ou alguma outra coisa com muita força. Irmãos, parece que não, mas tem 10 anos que eu estou envolvido no pastoreamento e aconselhamento dentro da igreja. Quando nós olhamos às vezes para casamentos, um grande problema que tem no casamento é esposas ou maridos que idolatram o próprio cônjuge. E muitas vezes a primeira coisa que a gente precisa aconselhar no casamento é corrigir essa idolatria, porque essa expectativa que esse fulano tem nessa outra pessoa, somente Deus pode suprir. Ou seja, o centro de anseios está descalibrado. Então nós vemos irmãos que são completamente dados ao trabalho de maneira desenfreada, e o trabalho é muito bom e glorifica a Deus, em nome de Jesus, amém, gente? Mas ele pode facilmente ser um ídolo. Calvino dizia: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? O nosso coração ele é feito pelo próprio Deus para amar muito alguma coisa. E se ele não está amando muito a Deus, ele está amando muito alguma outra coisa que não é Deus. Sabe, se você olha para mim hoje e fala: Gui, eu não consigo sentir vontade de estar na presença de Deus. Segundo a palavra de Deus, pode ser que você não tenha nascido de novo e tenha 20 anos de igreja. Porque quando eu olho para a palavra de Deus e quando o Espírito vivifica essa alma, é natural que essa alma se incline ao Senhor. Pode ser que você não esteja inclinado agora, mas você morre de saudade. Pode ser que você não esteja na melhor fase agora, mas você morre de saudades. Por quê? Você achou o verdadeiro pão que realmente mata a nossa fome. Mas se você nunca sentiu isso, irmãos, questione se você nasceu de novo. Você pode ter anos de igreja, você pode ter anos no ministério, você pode até ser um pastor e não ter nascido de novo. É por isso que não é natural as nossas reuniões de oração serem tão esvaziadas. Falta-nos entendimento de quem nós somos, além de um entendimento de quem Deus é. Porque se eu entendo que esse Deus é o verdadeiro pão que mata a minha fome, aonde Ele estiver, eu estarei. Então aquilo que é primário volta a ser primário e não mais secundário, e não mais opcional. Meus irmãos, tem muitas coisas na igreja que a gente pode negociar. Agora tem uma coisa que não podemos, se chama vida de oração. Por que, irmãos, o que é a oração? É o lugar onde esse ser de anseios que você é encontra a única fonte que satisfaz verdadeiramente a sua alma. Oração é o vínculo de Deus, de você entrar na relação da Trindade e ver, contemplar, participar, beber dessa relação.
é de fato o lugar onde você, como essa estrutura, abra os olhos e vê a Deus. Deus é extremamente didático na sua palavra, e Ele desde o início está indicando o caminho que deve ser natural à alma humana, que é ser satisfeita única e exclusivamente em Deus. Todas as suas emoções, todas as suas faltas não encontram repouso em nenhum outro lugar que não seja Cristo. E se você entende isso, oração vira uma prioridade para você. Oração não é prioridade, porque nós estamos com esse centro de anseios muito descalibrado. Irmãos, a palavra para a alma humana é fome por Deus. Você não tem o direito, por criação, de quando o pão da vida se manifesta no nosso meio, de ser como alguém que fica apático, porque o seu alimento está sendo manifestado no culto. E o que é o seu alimento? Cristo Jesus. Estão entendendo, gente? O quanto a apatia é a coisa mais antinatural para a alma humana. Se você se permite estar na presença de Deus e ser apático, isso não se parece com a constituição da alma humana segundo a palavra de Deus. Porque quem já viu alguém com muita fome? Vocês nunca viram, gente? Você já viu alguém com muita fome, quando a comida está pronta, ela faz assim. Geralmente, os menininhos ré ficam aqui do lado da panela. Oh, mas eu não fome, não fome. Não fome aí, mas já está ficando pronto aí. Já falta quanto tempo para ficar pronto? Existe uma importunação em quem está com fome. Fome não é algo bonito, gente. Fome é algo feio. Você já viu falando, estou com fome? Fome, às vezes, é um sentimento tão das entranhas, que ele se manifesta de uma maneira que não é bonita. Se somos uma comunidade de famintos, irmãos, muitas vezes as cadeiras vão voar e sair do lugar. Vocês estão comigo, gente? Eu não estou pregando desordem, eu estou pregando palavra que é natural. Quem está faminto se move de maneira extravagante para conseguir se alimentar com aquela comida. Irmãos, a organização dos nossos cultos, nós somos reféns disso. Muitas vezes mostra o quanto nós não estamos sendo quem somos no Senhor. Gente, vocês vão me ver, muitas vezes eu não estou sentindo nada, mas eu estou, por quê? Eu não preciso sentir, é quem eu sou. Por quê? A palavra de Deus disse, ela estabelece a minha fé, não são os meus sentimentos. E meus irmãos, é impossível construirmos uma cultura de oração se não entendemos que somos naturalmente seres com afetos e desejos por algo. Então o que nós precisamos antes de entender uma cultura de oração? Sermos avivados dos nossos afetos pelo Senhor. O que é oração então, irmãos? É quando o desejo último de Deus se cumpre, que é o ser faminto que eu criei vem de fato encontrar a fonte de águas vivas que eu sou. Então a oração começa a virar um caminho natural quando nós entendemos quem nós somos. Meu irmão, a sua conta pode estar no negativo. Eu te afirmo que você não tem mais necessidade de dinheiro do que da presença de Deus. Eu te afirmo que um
Pix de 10 milhões de reais não ajusta a sua alma como um período na presença de Deus. Quem já viveu isso? Alma completamente fora do lugar. Bastou 5 segundos de presença de Deus. Parece que você volta, tipo assim, caraca, é isso que eu sou. Eu fui chamado para isso. Eu nasci para isso aqui. Estão comigo, gente? Irmãos, entender isso precisa mudar a nossa postura. Entender isso precisa fazer você olhar para você mesmo e fazer um diagnóstico da sua alma. O que eu tenho amado? Onde está o meu coração? Está o meu tesouro. Abre comigo Eclesiastes 6. Espírito Santo, nós te damos liberdade para avivar o nosso homem interior com a verdade de quem Ele é. Nós não somos aquilo que nós achamos que somos, nós somos aquilo que a Sua palavra diz que somos. E a grande verdade é que somos seres de desejo e fome por Deus. E o que é o culto então, irmãos? Uma comunidade, um ajuntamento de famintos. Um ajuntamento de homens cheios de apetites e desejo por Deus. Se não existe essa característica nos nossos cultos, irmãos, nossos cultos não estão sendo guiados pela natureza última da alma humana que o Espírito gerou, que é fome entranhada por Deus. Eclesiastes 6, versículo 7, vocês estão comigo? Olha o que diz a palavra de Deus. Todo trabalho do homem é para a sua boca, ou todo trabalho do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Sabe o que é apetite aqui, irmãos? Nefesh. Você pode trabalhar muito, você pode se dedicar muito, mas se esse lugar rouba a presença de Deus na sua vida, é isso que vai acontecer. Todo o trabalho é feito para a sua boca, contudo o seu apetite, a sua alma jamais será satisfeita. O único alimento que verdadeiramente mata a fome da alma humana se chama presença de Deus. Nós somos fome, irmãos. Nós somos seres de apetite. Nós somos seres de desejo. Nós somos seres de necessidade. Deus criou um mecanismo da qual Ele não deixa o homem ser autossuficiente. Ele torna o homem teodependente, que é dependente de Deus. Meus irmãos, a primeira definição da raça humana não é que ele é um ser racional, não é que ele é um ser teológico, é que ele é um ser completamente envolvido com as suas entranhas em dedicar todo o seu ser a Deus. E se eu entendo que isso precisa ser natural, a raça humana, a vida de oração precisa ser uma prioridade. Aonde
aonde você come o pão que satisfaz, aonde você vê a face que ilumina e transforma, aonde você prova dos benefícios de Deus ao seu favor, aonde você prova de todo o preenchimento do seu ser, numa vida de oração. Estão entendendo, gente? A nossa falta de prioridade em oração denuncia que não entendemos quem somos pela palavra de Deus. E por isso nós somos como meninos levados por vento de doutrina, que são conduzidos a muitos lugares, mas nunca a verdadeira fonte. É por isso que nós nos permitimos não sair de casa para provar do pão da vida nas reuniões de oração. Eu não estou falando só das reuniões coletivas, eu estou falando do seu período de oração na sua casa. É por isso que você está vazio, sem sentido, sem propósito, porque há quanto tempo você não visita o lugar que te dá destino? Amém, meus irmãos? Olha o que diz Provérbios 27, versículo 7. Abre aí, Provérbios 27, versículo 7. Se quiser pode, olha que está aqui, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem está satisfeito, ou em outras versões, a alma farta pisa ou despreza o favo de mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Irmãos, quando a nossa igreja realmente está com fome, provavelmente ela se torna uma comunidade menos murmuradora. O nosso nível de murmuração denuncia o quanto não estamos satisfeitos verdadeiramente em Deus, porque a alma que está inclinada a Deus, até o amargo é doce. É o que diz a palavra de Deus. Então vem o seu discipulador e fala: queridinha, você está errando nisso aqui. O faminto fala: é ruim, não gosto, mas tem vida. Agora, se somos uma comunidade de insatisfeitos, qualquer discipulado vira reclamação. Você toca na alma de alguém que não é faminto, a primeira coisa que ela faz é reclamar, porque não consegue achar vida em coisas que são amargas. Estão entendendo, gente? Isso é muito importante, cara. Se nós não formos uma comunidade de fome, seremos uma comunidade apática. Então começa a dar tudo errado. Olha Provérbios 19, versículo 24. Irmãos, o meu anseio essa noite é que eu possa pegar o seu espírito, dar um chacoalhão assim no seu homem interior e falar: acorda, querido, acorda, acorda. Eu preciso desse chacoalhão de vez em sempre. Enquanto eu estava aqui na adoração chorando, Deus estava me lembrando disso, falando: Gui, você vai pregar uma mensagem que eu estou querendo te lembrar dela. Porque, meus irmãos, se nós não tomamos cuidado e direcionamento ao nosso coração, nós seremos completamente idólatras. Idolatria é resultado de um coração desordenado nos seus afetos. Você começa a amar mais o cônjuge, as finanças, a sua carreira, o seu serviço, o seu nome, mais do que você ama a Deus. Irmãos, você pode facilmente idolatrar um ministério cristão. Facilmente. Você pode facilmente idolatrar a sua própria vida. Olha o que diz aqui
Provérbios 19, versículo 24. Irmãos, isso aqui para mim é como se fosse a régua e o espelho e a imagem bíblica do homem que não está inclinando o seu ser a Deus e a uma vida de oração. Isso aqui é o diagnóstico bíblico de um homem que não está inclinado em amar a Deus. Olha o que diz aqui, Provérbios 19, versículo 4. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá o trabalho de levar à boca. Ou seja, nós viemos aos cultos e às reuniões, eu coloco a mão no prato, mas eu preciso que o líder de adoração fale assim: vamos lá, querido, levanta sua mão, vamos lá, querido, abre sua boca e ora, vamos lá, querido, faz alguma coisa. Por quê? Manifestação da preguiça, irmãos. Preguiça não tem nada a ver com quem tem fome. Quem tem fome não é preguiçoso. O prato de comida está ali, ele corre que nem um maluco. Agora, irmãos, nós permitimos a nós mesmos sair da nossa casa para esperar que um líder de adoração nos conduza à manifestação do ser natural que nós somos. Estão comigo, gente? Eu estou querendo muito que você entenda isso. Está tudo bem se você olha para si e fala assim: Gui, eu não sou essa pessoa hoje. Está tudo bem, está tudo bem. Existe misericórdia de Deus estendida para você nessa noite, irmãos. E pode verdadeiramente ser necessidade do seu ser nascer de novo. 1 João vai dizer que aqueles que têm um filho têm a vida, mas os que não têm o filho não têm a vida. O que é a vida, irmão? Segundo o que nós lemos aqui, é o sopro do Espírito que vivifica a alma e inclina ela a Deus. Irmãos, quando eu entendo quem eu devo ser, pode ser que eu não esteja sendo agora, mas eu me movo em arrependimento e quebrantamento e inclino o meu coração às verdades da palavra de Deus, por mais duras que elas sejam. Por isso que não tem como sermos uma igreja de oração, e todo lugar que eu vou pregar sobre oração, eu começo com isso. Não tem como sermos uma comunidade de oração se não temos os nossos afetos direcionados a Deus. Primeiro você entende que você é um ser de desejo e que o lugar de oração é o lugar onde o seu desejo se manifesta no correto lugar. Não tem nada que direciona mais o seu ser ao lugar correto do que o lugar de oração. Por isso que ele precisa ser o caminho natural seu e meu, irmãos. É quando você vem e você abre mão das suas próprias forças e de gerar resultado pelo seu próprio querer, e de fato você abraça o texto que diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então as suas preocupações são levadas, o seu desespero é levado e tratado no lugar de dependência de Deus. Irmãos, a igreja não ora porque não sabe quem é. É por isso que quando Deus olha para o povo de Deus, Ele reconhece: esse povo precisa ser um povo de oração, porque o povo de oração é característica natural de quem entendeu que precisa de Deus. Estão entendendo, gente? Provérbios 15, versículo 8. Estou indo já para o final, gente. Provérbios 15, versículo 8. Isso aqui são as sabedorias de Salomão. Eu basicamente só estou dizendo aquilo que a palavra diz que são frases de sabedoria. E ela está falando para nós o tempo inteiro: aonde estão os seus desejos? Aonde estão os seus afetos? Quais são os seus objetivos? O que você marca no calendário da sua vida? Muitas vezes a gente está esperando uma viagem que a gente quer tanto essa viagem, que a gente marca ela no calendário. Quem já fez isso? O que está marcado no calendário da sua vida? Porque aquilo que está marcado é o que você mais deseja.
Será que tem nos nossos calendários as reuniões de oração, tempos de oração devocional? Será que tem? Nós separamos os nossos calendários, tempos de entrega do nosso alma e do nosso ser a Deus, porque precisa. Meus irmãos, esse texto, gente, toda vez que eu leio esse texto, eu tipo assim, eu recebo eu não sei nem dizer o que é. Meus irmãos, nós estamos adorando a um Deus que não tem falta de nada, amém, gente? Nós estamos adorando a um Deus que diz que Ele é perfeito, puro, santo, bom. Ele não precisava da sua adoração, mas Ele quer ela. Olha o que diz esse texto: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Olha isso. Mas as orações dos santos são o seu contentamento. Gente, vamos parar um pouco. A Bíblia está dizendo que o deleite de Deus é quando você para e inclina o seu coração ao Senhor. Está dizendo que o Deus que não tem falta de nada, quando você para na correria do seu dia, inclina o seu coração a amá-lo, Ele fala: é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, esse é o meu desejo, é disso que eu quero. Irmãos, quando você na simplicidade da oração ajoelha diante de Deus e fala: Senhor, estou diante da sua presença, como um ser faminto que eu sou, eu vim direcionar os meus desejos ao único que pode satisfazer a minha alma. Sabe o que acontece? Deus olha dos céus e fala: é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Irmãos, creio eu que não existe nada que agrade tanto o coração do Senhor quanto um povo que devolve o que Ele quer, que é comunhão. Irmãos, quando falamos de um povo que se dá à oração, estamos falando de um povo que tem como regra primária e maior objetivo ter comunhão com Deus. Irmãos, se eu entendo tudo que eu estou falando aqui, eu vou ver que isso precisa ser o lugar natural da alma. Irmãos, Deus fez tudo o que fez para ter você em momentos de comunhão. E Ele olha lá dos céus e fala: meu Deus, quanto eu encontro deleite nesse lugar. O lugar de oração é deleite de quem ora, mas é deleite de Deus também. Irmãos, contentamento é alguém que está feliz com algo. E a Bíblia está dizendo que quando Deus vê uma reunião de oração dos justos, Ele se vê contente. É como se Ele olhasse e falasse: é isso que eu estou falando desde o início, é isso que eu quero da minha igreja. É por isso que a identidade da igreja é ser uma casa de oração, é ser uma casa onde Deus se alegra naquilo que é feito lá dentro. E aquilo que Deus olha dos céus e fala assim: eu me alegro nisso, se chama oração, porque oração é a comunicação do seu homem criado com o seu Deus sublime. Abre Salmos 42, eu vou encerrar com esse texto.
se não tivermos um avivamento na nossa devoção, se não tivermos de fato uma vivificação do Espírito na nossa paixão por Deus, nunca seremos uma comunidade de oração. Até para orar, até para o desejo de orar, nós dependemos que o Espírito opere graça no nosso meio, porque é Ele que opera tanto o querer quanto o realizar ou operar. Estão comigo em Salmos 42? Gente, quando nós olhamos Salmos 42 e a gente vê muitos textos falando sobre a realidade da alma humana em Salmos 42, o problema é que nós não lemos primeiro todo o texto e nós não sabemos o que é a alma segundo a palavra de Deus. E olha o que diz aqui em Salmos 42: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. Meus irmãos, o salmista, ele não está falando algo aleatório, ele está falando a realidade da alma humana. Precisa ser isso aqui. Você olhar para Deus e você falar: meu Deus, eu suspiro pelo Senhor, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. Se você nunca tem isso, nunca sentiu isso, você não nasceu de novo. Se isso está apagado, o Senhor quer operar graça para vivificar a sua alma de novo aqui nessa noite. Olha o que diz o versículo 2, vamos continuar lendo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante? Por quê? A primeira coisa que a alma humana viu foi a face de Deus. Então o salmista está dizendo: quando de novo a minha alma vai ser deleitada na face de Deus, porque é realmente o único lugar que ela encontra propósito. Vai para o outro versículo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Basicamente é o salmista falando: eu tenho saudade de quando a minha alma se deleitava em Deus, porque as pessoas estão olhando e estão vendo que eu não estou mais a mesma pessoa. Não é a sua alma passando por um momento de tristeza, é a sua alma com falta de Deus. Vai passando, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e a multidão em festa. Basicamente, irmãos, é o salmista dizendo: eu tenho tanta saudade de quando eu e o meu povo Israel estava indo em direção ao templo em Jerusalém, e nós cantávamos e nós dançávamos diante da presença de Deus, cheio de alegria, e eu estou sentindo falta disso. Por que está abatido a minha alma? Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com eu estou tristinho. É basicamente uma alma que está vazia, que há muito tempo não se deleita em Deus e não tem a sua alma satisfeita em Deus. Não só ela, mas todo o povo de Israel. Isso aqui é o salmista dizendo: o povo de Israel que ia até a casa de Deus gritando de alegria, louvando a Deus, não está fazendo isso mais. Então, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sua esperança não é vir uma notícia boa que vai te alegrar, é você voltar a de fato se mover na presença de Deus. Gente, a gente lê a Bíblia errado porque a gente não lê. Irmãos, isso aqui é a dor de um homem que viu o seu povo completamente sendo guiado por essa alma que é faminta, e não estava vendo isso mais. Então ele está falando: a minha alma está abatida. Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Irmãos, quando nós como um povo não estamos sendo movidos de louvor extravagante e de anseio pela presença de Deus, a postura dos Salmos 42 precisa ser a nossa. Aonde está o meu Deus? Aonde está o meu Senhor? Essa é uma dor do coração de quem é um homem de Deus.
É você olha para o povo e fala assim: Deus está aqui, mas ninguém está o adorando. Você está entendendo, gente? Agora a gente aceita culto sem devoção. A gente aceita culto que é bonitinho, sem entranha envolvida. Você já está acostumado há muito tempo vir adorar a Deus, fazer muita coisa, sem de fato ser movido pelo Senhor. Nós estamos acostumados, somos como os preguiçosos que põem a mão no prato, mas não põem o pão na boca. Essa é a grande verdade, irmãos. É por isso que as reuniões de oração são vazias. É por isso que o ministério mais difícil de liderar se chama oração. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Daniel. Daniel é o homem que em vida mais é falado que Deus ama ele. Você está entendendo, gente? Agora, essa dor é nossa. Tipo assim, olhar para o povo e falar: Deus, nós não estamos entregando o que lhe é devido. Isso é a sua tristeza, irmãos? Ou você entra e sai dessa casa sem se importar com quem está do seu lado? O salmista está falando: Deus, eu lembro do tempo como nós, como um povo, estávamos completamente entregues em adoração. E eu sinto saudades disso. Agora você é como um ser individual que entra e sai dessa porta e não se preocupa com o coletivo, gente. Não existe isso. Vamos lá, alguém. Isso precisa ser as dores da nossa alma, as dores do nosso ser. Não só as suas dores individuais, mas as dores de Deus a respeito do seu povo. A gente não sente mais dor pela dor de Deus. Isso mostra o quanto nós não entendemos quem somos. E mostra o quanto não